Só um minutinho. Isso. E eu vou projetar aqui nossa área de trabalho e vocês já confirmam comigo se foi aqui que nós paramos no na nossa última aula. Opa. Só um minutinho. Aqui eu preciso visualizar. Foi aqui, Luan, nós paramos? Evolução dos modelos atômicos, não sei se eu cheguei a falar de Bohr ou nós estávamos por aqui, ó, falando do modelo atômico de Dalton, falamos com relação aos isótopos, falamos de Lavoisier, conservação das massas, e aí começaríamos agora falando aqui do modelo, acho que eu falei do elétron, não é isso? De Thomson? Ou não? Confere aí comigo, por favor. Ou você não estava na última aula, Luan? Acho que foi a última e primeira, né? Nós tivemos apenas uma aula na semana passada, né? Que foi a... Foi aqui que nós paramos ou não? Confere? Foi, professora. Foi a última aula que a gente teve, a gente parou bem aí. Foi aqui, né? Ô, tudo bom? Ok, então nós paramos aqui, na verdade. Bom dia, né? Professora, tudo bem? Bom dia, bom dia. Quando nós estávamos falando dessa parte histórica aqui, né? Dessa evolução dentro da história, né? Que nós estávamos comentando com relação ao modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton é interessante, né? Principalmente, bom dia, Eduarda, né? Não. Edivaldo. Bom dia, Edivaldo. É que eu olhei o íconezinho errado aqui. Olhei o da Eduarda Borges, e era você que estava acima dela. Nós comentamos que o modelo atômico de Dalton ele é um marco. Por que ele é um marco, né, dentro da história, né, da evolução dos modelos atômicos? Porque ele é o primeiro a ter, né, fundamentação científica. Até então, os outros anteriores, né, trabalhava com a ideia da lógica, da intuição, que é a filosofia, que é também fundamental, né? Para o início de toda ciência tem que se filosofar. Se a gente não tiver essa criatividade de pensar, de imaginar, de construir, né, imaginariamente alguma coisa, não é possível começar a partir dali, né, o estudo da ciência. Então, a filosofia ela é a base ali do começo do estudo científico. Então, esse é um modelo que foi o primeiro, né, a ter esse envolvimento do estudo científico. Mas qual que foi, então, uma falha do modelo atômico de Dalton que pôde iniciar, então, o estudo, né, com relação a uma nova proposta de modelo? Seria o quê? A questão da natureza elétrica da matéria. Que então, se eu tinha algo com características, né, essa natureza de eletricidade, elétrica, e que viria do átomo, então esse átomo não poderia ser mais aquela partícula maciça, compacta, indivisível, e sendo a menor partícula da matéria. Teria algo associado a ela que seria menor do que ela. Então, surge aí, né, a partir disso, o estudo, né, de Stone, que descobre, né, o elétron. Aqui eu digo que, né, por volta de 1874 a 1891, né, que chega exatamente nessa partícula aqui, ó, o elétron, é o início, né, de uma grande evolução tecnológica. É o elétron. E é o pouco que a gente sabe hoje, né? É o elétron. É sobre o elétron que nós conhecemos um pouco mais dentro do modelo atômico. Dentro dessa estrutura ainda muito obscura, nós conhecemos um pouco mais com relação ao elétron. Então, surge essa partícula, né, de unidade de carga elétrica negativa, e que ela faria parte do átomo. Então, aquele modelo atômico de Dalton estaria com falhas. E aí surge, então, né, a partir dessa descoberta, desta partícula, o estudo de Thomson, onde o estudo de Thomson, né, ele faz simplesmente um estudo de raios catódicos, que hoje nós conhecemos, né, como os tubos existentes no interior de televisores, né, que nada mais é do que ele verificou, né, esse espalhamento
dos elétrons, né, em uma placa aqui, né, a qual ele percebeu esse desvio, inclusive de campo, né, elétrico, usando um gás, né, no caso um gás rarefeito, que hoje a gente sabe que são os gases, né, lá do grupo 0 da tabela 18ª coluna da tabela periódica, né, por exemplo, gás hélio. E nesse caso ele chegou então à conclusão, né, e tem todo um experimento de Millikan também, não sei se vocês já ouviram, né, que mostra, né, essa característica, a natureza do elétron. Tá? Então, é um experimento muito interessante. Depois, quem quiser, eu vou até colocar ele lá nas atividades assíncronas, né, para vocês lerem sobre o experimento de Millikan, que é exatamente, né, um complemento dessa descoberta aqui de Thomson. E aí vem, então, né, algumas características. Lógico que não é só isso aqui que ele fez, porque, como falei, tem um experimento de Millikan também, que ele observou, então, né, que nós tínhamos, né, uma parte negativa e uma parte positiva, e isso também a gente vai trabalhar dentro de eletroquímica, né, que a região é o cátodo e o ânodo. Vocês lembram desses termos? Cátodo e ânodo? Ou não são termos conhecidos? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou falando. Sim, eu lembro. Sim, o que seria cátodo, o que seria ânodo? Você se lembra? Conceito? Ah, eu lembro que um era uma carga positiva e o outro era a carga negativa. E aí lá dentro da eletroquímica, né, a região anódica, né, era a região que sofria o quê? Perda de elétrons, e a região catódica é aquela que sofria o quê? Ganho de elétrons, tá? E, consequentemente, a gente tinha lá a formação de uma pilha, né? É um processo de fluxo de elétrons. É exatamente semelhante à mesma coisa aqui, né? O experimento aí que foi proposto por Thomson em 1897, né? E, logicamente, então, a partir desse experimento, ele conclui que o átomo tinha o quê? Tinha carga elétrica negativa. Então, se o átomo tinha carga elétrica negativa, então não poderia ser mais, né, aquela questão que o nosso amigo Dalton propôs. Então, teria que contemplar o quê? Essas cargas elétricas negativas. E como que seria isso, então? Aí ele vem com uma nova proposta. Deixa eu só apagar isso aqui, porque acabo rabiscando muito nas outras aulas aqui, fica ruim para vocês visualizarem. Como que seria isso? Continuaria aquela mesma ideia de Dalton. Qual é a ideia de Dalton? Uma esfera maciça. Só que agora tinha algo diferente. O que seria algo diferente? Teria pontinhos aqui, e esses pontinhos seriam o quê? Os elétrons. Né? Esses pontinhos aqui seriam os elétrons. Já que descobriu que a matéria tinha essa carga negativa. Né? Quando ele fez o experimento, ele descobriu que ali você tinha, né, fluxo de elétrons. Opa, se eu tenho fluxo de elétrons, então o átomo tem que ter elétrons. Agora, para eu ter um equilíbrio, uma neutralidade, eu tenho que ter algo que vai balancear com esses elétrons. O que seria esse algo? Seria uma esfera maciça totalmente positiva. Então, essa esfera aqui, ó, ela era totalmente positiva. Mas, professor, já conhecia os prótons? Não, não conhecia. Conhecia que eu teria que ter algo contrário às partículas negativas. Então, isso aqui não era prótons dentro do modelo atômico de Thomson, mas sim era uma carga elétrica positiva. Tá vendo aqui, ó? Uma esfera com carga elétrica positiva. E, logicamente, as partículas com carga elétrica negativa, que já se conheciam, que eram os elétrons, lá do experimento de Stone. Né? E aí deu um nome para esse modelo, né? Nós conhecemos, um modelo de... Como é que é o modelo? O modelo do pudim de passas, né? De 1897. E algo muito importante que nós não podemos deixar de esquecer, que o número de elétrons seria tal que a carga total do átomo
seria zero. Ou seja, a gente mantém aquela mesma proposta lá de Demócrito, de Dalton, né? Que a natureza final da estrutura do átomo, ela é o quê? É neutra. Mantém, então, assim, a neutralidade total da matéria. Então, por isso que surgiu essas partículas, né? Ou melhor dizendo, não era partículas, né? Essa carga dessa esfera positivamente, era como se fosse uma massa positiva, né? A ideia seria isso, né? E os pontinhos negativos, tá? Mas isso não era próton. Ok até aqui, pessoal? Tudo bem? Sim, Tranquilo? sim. Tá? Então, esse foi um modelo, né? Já começa a melhorar um pouco? Sim, porque aqui surge, né, a inserção aí do elétron ao átomo. Bom, perfeito. Então, o modelo de Thomson estava atendendo aquele momento, né? É um modelo. Aí, vem, né, a descoberta, esse já era um discípulo lá de Thomson, né, que é o Ernest Rutherford. Vocês já ouviram falar desse cara? Ernest Rutherford? Uhum. Tem até uma musiquinha, né, Bohr, Rutherford, Rutherford, Bohr. Vocês já ouviram essa musiquinha de, como é que chama esse negócio? Não sei se é axé, se é samba, sei lá o quê. É pagode, né? É uma Nunca vi. mistura de tudo isso aí. Fizeram uma musiquinha em homenagem ao Rutherford, Bohr, Rutherford, Rutherford, Bohr. Bom, esse cara aqui foi fabuloso, né? Por quê? Porque ele fez a descoberta da segunda partícula subatômica, que aí sim surge aqui, né, o próton, que até então não se conhecia. Então, conhece agora essa partícula positiva chamada próton, né? E a partir dessa descoberta do próton, né, começou a questionar algumas coisas. Poxa, aquela massa positiva, será que não seriam os prótons, seriam partículas, ao invés de ser uma massa contínua, toda com características positivas? Não será que esses prótons estão ali e neutralizando com os elétrons? Como que seria, né? Começa aqui a ideia da filosofia, do questionamento, né, da reflexão, da lógica, da intuição, porque ele começa a pensar, pô, agora sim, eu tenho prótons aqui, né? Eu não tenho mais aquela carga geral positiva, eu tenho prótons, partículas positivas dispersas aqui. Mas é algo maciço, né? Compacto. Então, eu tenho junto aqui elétrons e prótons, elétrons e prótons, elétrons e prótons. Aí começa a reflexão do modelo de Thomson. Epa, será que realmente seria essa esfera maciça, né? Não caberia mais essa ideia, começa essa reflexão. E aí, né, aqui é só para a gente entender didaticamente, né? Não é bem o raciocínio que ele teve, mas a gente colocou de uma forma diferente para a gente traduzir algo mais complexo em palavras do nosso cotidiano, tá bom? E aí a gente colocou aqui em 3 hipóteses e a gente vai pensar juntos. Quem é que gostaria de ler para nós? A primeira hipótese, a segunda e a terceira. Pode ser você, Vitor? Vitor Gabriel? Posso? Eu tava até desmutando aqui. Então tá bom. Primeira hipótese: se as balas ricochetearem, não atravessando o caixote, concluímos que haver, dentro dele haver algo como concreto ou ferro maciço. Segunda hipótese: se as balas atravessarem, concluímos que ele deve estar vazio ou então contém materiais leves, isopor, serragem ou similares. Terceira hipótese: porém, se parte das balas passar e se parte das balas passar e parte ricochetear, concluímos que materiais dos dois tipos devem estar presentes dentro do caixote. Tá, então vamos entender esse raciocínio aqui, né, de Rutherford. Ele imaginou, então, se eu tivesse, né, algo desconhecido. É o que nós temos, né? O átomo, algo desconhecido. Então, se fosse numa esfera macro, seria algo dentro de um recipiente fechado. É mais ou menos o que a gente, né, tem hoje, só com alguns conhecimentos a mais. Então, o átomo é algo que está dentro de um recipiente fechado.
eu vou fazer algum experimento onde eu vou ali atingir esse algo que está ali dentro do caixotinho. Então, tem um caixotinho fechado e eu não sei o que tem lá dentro. Certo? Então, foi essa a ideia dele. E ele levantou essas 3 hipóteses, né? Não é que ele fez isso e nem pensou dessa forma. A gente coloca aqui para poder entender o que ele fez no experimento depois. Então, a primeira proposta dele foi o seguinte: ele iria, né, metralhar, né, seria, né, com balas, e verificar qual seria o comportamento dessas balas perante a entrada dentro do caixote, que eu não sei o que é que tem. Aí ele pensou, bom, se essas balas, né, ricochetearem, quer dizer, baterem e retornarem, né, vão concluir que dentro desse caixote eu tenho algo muito compacto. Por exemplo, concreto, com ferro maciço. Não é assim que a gente faria? Peguei um caixotinho e não sei o que dá. Bom, se eu, né, metralhar esse caixote e bater e voltar, é algo assim. Ele não está em um espaço vazio, ele não tem um espaço vazio dentro dele. Ou algo leve. Ah, mas se elas passarem, atravessarem, é o que a gente pensa. Então, eu tenho algo leve ali dentro. Né? Tem algo que está ou leve ou vazio, vai passar diretamente, fluir. E pode também acontecer as duas coisas, parte bater e voltar e parte passar. Então, foram as 3 hipóteses que ele levantou. Né? Ora, o que a gente espera se eu tenho um átomo compacto, maciço, com cargas positivas na massa dele e pontos de elétron? Seria que hipótese, se eu desconsiderar a questão de carga, por enquanto, né? Se eu desconsiderar, seria o quê? Eu tenho uma pedra compacta dentro do caixote. Eu bati a bala na pedra, o que vai acontecer com essa pedra? Vai acontecer com essa bala. Ela vai ricochetear. Exatamente. Ela não vai atravessar a caixa. Não vai. Agora, se eu não tiver a caixa vazia, não tiver a pedra lá dentro, ou algo bem, né, que tenha espaços vazios, pode bater e pode passar. Pode voltar e ainda pode passar, né? Se tiver as duas situações. Então, foi mais ou menos essa ideia de Rutherford, o experimento dele. Como assim, professor? Sim, ó, simples. Naquela época, pessoal, já se conhecia que alguns elementos emitia, né, partículas. Então, já estava ali, e por causa disso que descobriu a partícula, o próton, tá? A partir da radioatividade, que eu passei a conhecer a questão dos prótons. Então, já se conhecia, por exemplo, né, os prótons, partículas positivas, e já se conhecia que essa partícula alfa, ela tinha características positivas, certo? Já se conhecia, né, o que a alfa fez. Essa partícula alfa apresentava características positivas. E que ela vinha de alguns átomos de elementos com essa característica. Por exemplo, o polônio. Então, aqui já vinha o estudo de radioatividade associado. Então, uma coisa era agregada à outra, não era fragmentada, eram juntos ali os estudos, né? E o experimento foi basicamente isso. Ele colocou um polônio, que é radioativo, já se conhecia a partícula que saía, né, de alguma região do átomo. E, logicamente, direcionou, né, através aqui de lâminas com orifícios, até uma lâmina de ouro. E aqui, em volta, ele colocou um anteparo, né, recoberto com sulfeto de zinco, né, que na verdade é um sal. Hoje sabemos que é um sal que emite uma fluorescência, né, quando ali chegava essa partícula e batia nessa placa. Bom, o que eu teria aqui nessa lâmina de ouro? O que ela era constituída? Qual que era a estrutura básica dela? A base dessa lâmina de ouro? Ouro? Ouro. Ouro era um elemento químico constituído de átomos.
não é? E átomos era uma esfera maciça, compacta, com características o quê? Positivas e pontos negativos associados a ela. Então, ó, se essa partícula canalizada aqui, né, que não é tão simples montar esse experimento aqui de Rutherford, porque já se conhecia a radioatividade, ela viesse aqui, uma partícula, opa, vou pôr aqui mais certo, né? Uma partícula com natureza positiva, partícula com natureza positiva, e batesse no átomo que tinha aquelas características propostas por... deixa eu só apagar isso aqui, senão vocês vão achar que tinha próton. E não tinha próton, né? Naquele átomo proposto por Thomson. Elétrons, e aqui uma carga positiva grande. Era isso. Uma cruzona aí. Opa! Positivo, né? Se eu estivesse chegando aqui, algo positivo, que era a partícula alfa, positiva. Características positivas. Positivo com positivo tem o quê? Positivo. Ele atrai ou ele repele? Repele. Repele. Repele, né? Então, qual que era a hipótese esperada de Rutherford? A primeira, a segunda ou a terceira? A primeira. Primeira. Vai bater e vai voltar. Porque é algo que concreto, maciço, compacto, além de ter as cargas positivas com positivo. Né? Então, iria bater aqui, ó, né? O feixe iria bater, deixa eu só apagar aqui que eu faço aqui, fica mais fácil para vocês visualizarem. O feixe iria bater aqui, pá, e depois ele ia fazer o quê? Retornar. Que era a primeira. Isso, muito bem. É? Mas olha o que o nosso amigo Rutherford observou. Olha aqui, a maioria fazia isso, ó. A maioria, olha lá, a maioria passava, atendia qual que era a hipótese? Atravessavam. Algo vazio ou leve. Ou algo vazio ou leve. Então, a maioria ia diretão. Agora, tinha algumas que batia e voltava. Poucas, mas batiam e voltavam. E ainda tinha umas que tinham outro comportamento. Ela vinha aqui, ó, tá vendo? E, de repente, ela mudava o quê? Ela dava uma desviada. Tinha a mudança aqui de sentido, né? Sentido na física, agora eu sempre tenho confuso. Direção, sentido. Direção. Direção, né? Direção. Direção. Eu sempre tenho confusão com isso. Direção. Então, né, mudava o caminho aqui. E outras batia e realmente atendia a primeira hipótese, mas a maioria era essa. Ué, mas se o ouro é constituído de átomos, e se os átomos são partículas maciças, e ainda com característica positiva na massa, e eu estou injetando aqui uma partícula positiva, eu deveria ter voltado todas, né? Eu deveria ter atendido aqui a primeira hipótese, né? Ricochetearam, né? Ou retornar, essa palavra tem dificuldade de falar. Teriam retornado. Bom, e isso não aconteceu. E aí? O modelo atômico de Thomson está certo ou está errado? O que vocês acham? Errado. De acordo com esse experimento. Né? Então, aí surge, né, a primeira proposta, que é exatamente isso que a gente acabou de mostrar para vocês, né, do modelo atômico com outras características agora. Qual que seria essas características? Opa! Eu teria que ter, né, era uma estrutura praticamente, ele chegou a essas conclusões em 1911, né?
1911, nós temos aí 100 e poucos anos, né? 110 anos. É algo pouco, né? 1911 para 2000 Foi recente. É recente, né? 2021 para 1911. Você percebe que as coisas ainda estão muito prematuras. É nova. As coisas estão começando a desenvolver agora. Então, é muito ainda recente, né? Bom, que ele pensa que o átomo, né, é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça, né? É descontínuo. E que ainda, né, para que eu tivesse essa estrutura, né, praticamente vazia, eu teria que ter uma região positiva. Porque foi aquela região muito que eu vinha com as partículas positivas, ela batia lá, como nós falamos, positivo, com positivo tem repulsão. Ou ainda, vinha as partículas positivas e passava bem próximo, mas quando ela passava próximo, mudava aqui o percurso. Mas a maioria fazia o quê? Passava livre, leve, solta. A maioria era assim. O caminho percorrido era esse. Então, vem ali a proposta de Rutherford, né? O átomo com a região central positiva, mas agora não era massa mais positiva, e sim partículas positivas, chamadas prótons, e uma eletrosfera, aonde estava o quê? Os elétrons, as partículas negativas, né? E, logicamente, esse seria o átomo, né, do sistema semelhante ao sistema solar, modelo planetário, que vocês estudaram lá no ensino médio. Tudo bem até aqui, colegas? Tá certo? Sim, sim. Bom, o que vocês acham? Esse modelo, ele tem alguma limitação ou ele está redondinho na percepção de vocês? Tem várias limitações. Uma delas, qual que seria? Ó, o elétron está aqui, circulando em volta do núcleo, né? O elétron é partícula negativa e o núcleo partícula positiva. Partícula negativa e positiva, o que acontece entre elas? Atração. Se atrai. Se atraem, né? Então, esse elétron ia sendo atraído para o núcleo. Aonde ele ia acabar chegando? No núcleo. No núcleo. Ele ia circulando aqui, ó, ia, né? Ia vindo para o núcleo. Ele ia acabar retornando ao núcleo. Esse fundir com ele novamente. Fundir com Eu ele acho que novamente. Eu acho que o maior problema seria por ele estar usando um átomo, uma estrutura praticamente vazia. Porque acaba limitando bastante, né? O que pode acontecer. Então, assim, nós estaríamos aqui com essa limitação, né? O elétron acabaria se fundindo no núcleo, se tocando aqui, chegando no núcleo. Mas tem uma outra limitação. Vamos pensar aqui com nós. Ó, o núcleo era partículas positivas, não é isso? Prótons, né? Então, eu teria os prótons aqui. Olha, um próton com outro próton, nessa região muito pequena, o que ia acontecer com esse próton aqui? Ia repelir. Ia repelir. Eu teria aqui uma repulsão entre as partículas positivas numa região muito concentrada, muito pequena. Então, eu estava aqui com dois problemas no modelo atômico de Rutherford. Primeiro, a repulsão entre as partículas positivas no núcleo e a atração dos prótons com os elétrons circulando aqui em movimento circular, perdendo, né, velocidade, e iam se chocar aqui com o núcleo, pela atração, força de atração, entre as partículas negativas com, né, partículas positivas. Bom, e aí, né, deixa eu apagar isso aqui. Realmente, ele percebeu isso, né, ele era um cara muito estudioso, ele percebeu que o núcleo, né, daquela proposta que ele tinha colocado lá, o núcleo poderia ter só um próton.
Agora, se ele tivesse mais do que uma carga positiva, já tinha complicado a situação, por causa que, né, a Giovana falou, a repulsão. E isso iria comprometer, né, logicamente, a estabilidade do núcleo. Forças de repulsão muito forte entre os prótons. Então, um próton com outro próton tem uma repulsão muito forte e o núcleo não ia conseguir se estabilizar. E o caminho que nós sempre buscamos é o sentido de quê? De ter menor energia, maior estabilidade. E aí ele admitiu, não conhecia, mas ele admitiu que poderia existir no núcleo partículas, né, semelhantes aos prótons. Porém, elas não teriam carga, elas seriam sem carga. Aí, logicamente, isso foi em 1911, lembra lá? Em 1932, né, esse cara aqui, ó, Chadwick, né, descobriu os nêutrons, que era exatamente a proposta. Ele já imaginou o que poderia ter, mas não conseguiu realmente comprovar. Aí depois, esse outro pesquisador aqui chegou nessas partículas. Bom, estabilizou o núcleo, então. Estabilizou? Porque se eu tenho prótons e tenho nêutron, então assim, eu tenho um próton e eu tenho um nêutron. Eu tenho um próton e eu tenho um nêutron. Eu tenho um próton e eu tenho um nêutron. E assim por diante. Então, o núcleo é formado dessa forma. Próton, nêutron, próton, nêutron. Qual é a função do nêutron? Ficar aqui reduzindo, né, diminuindo e estabilizando o núcleo do átomo no sentido de menor repulsão entre as partículas positivas. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre, vou falar um pouquinho sobre radioatividade, porque, né, que alguns isótopos são radioativos e outros não. Está basicamente relacionada com esse princípio aqui. Bom, e então, logicamente, aí resolveu o problema. Os nêutrons, né? Qual que era a função deles? Diminuir a repulsão entre os pósitos, maior estabilidade do núcleo. Bom, resolveu um dos problemas. O modelo atômico de Rutherford, né? E aí ele, logicamente, chegou, né, a esse modelo atômico aí, o clássico, que seria, né, um núcleo, prótons e nêutrons, a eletrosfera são os elétrons, e a relação, né, de tamanho entre núcleo e eletrosfera, né, o núcleo era relativamente muito pequeno comparado à eletrosfera, né, cerca de 10.000 vezes menor, né, comparado à eletrosfera, como nós vimos lá do experimento. Bom, essa seria a proposta dele. Mas aonde ainda continua a falha? Depois eu vou voltar isso aqui, porque isso aqui é bom a gente explicar depois. Aqui aí vem, logicamente, algumas observações e alguns complementos, né? Onde nós teríamos aí, né, algumas características do átomo, que é o quê? O número de prótons, que era igual ao número atômico. Só um minutinho, pessoal, só desligar meu celular, que eu esqueci de colocar no silencioso. Só um, desculpa aí. Ela sumiu na praia. E daí, né, nós teríamos aí, então, exatamente isso aqui. Prótons, que são as partículas positivas, e que foi chamado também de número atômico. Então, é a mesma coisa. E depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. E teríamos, então, os elétrons, né? E que, na verdade, a natureza do átomo, ele ainda permanecia o quê? Neutro. Ou seja, o número de prótons era igual ao quê? O número de elétrons. Então, a mesma quantidade de partículas positivas que eu tenho no núcleo, eu teria de elétrons na microsfera. Então, desde lá antes de Cristo, continua aí a proposta do modelo atômico, que é uma partícula o quê? Neutra, com características neutras. Tudo bem até aqui? Né?
Então, continuamos aqui, que eu acabei de mostrar, né? Eletricamente neutro, ou seja, prótons igual a elétrons. Tá? Aqui um pouquinho. Bom, mas o que teríamos aqui de problema, né? Ainda não respondemos aquele problema, que era o elétron vir para o núcleo do átomo, pela questão da atração, né? E aí o Rutherford, como explicar o fato, né, de os elétrons não caírem sobre o núcleo? E ele não conseguiu responder. Olha o que ele respondeu, que ele tentou solucionar o problema. E a gente vai pensar um pouquinho no que ele propôs. Vitor, Gabriel, por favor, você consegue ler esse texto que está entre o quadradinho? Esse trechinho aí, né? Isso, por Consigo. favor. Rutherford contornou essa dificuldade admitindo que os elétrons giravam em torno do núcleo em órbitas circulares a altíssima velocidade de tal modo a uma altíssima velocidade de tal modo que a aceleração centrípeta desenvolvida nesse movimento equilibraria a atração exercida pelo núcleo. Ou seja, no final eles não se tocariam. Isso, né? Então ele começou a usar aí a física clássica, né? A explicação para que eu tivesse, né, um equilíbrio entre as forças, né, de atração e a força, né, de aceleração, no caso a aceleração centrípeta. E aí as duas se equilibravam e o elétron não ia para o núcleo. O que vocês acham? Estava certo? Estava errado? Eu acho que é meio errado, né? Porque no final, como tem que atrair, né? Uma hora ou outra eles têm que se juntar, né? Eu também acho, porque o elétron ele vai perdendo a velocidade, né? E se atraindo ao núcleo. Não tem como ele ficar mantendo a velocidade até o final. Exatamente. E isso, a velocidade dele não é constante. Não é constante. Então, assim, ele tentou ali usar da mecânica clássica, né, para poder suprir a sua ali, condição que ele não conseguiu explicar, como o elétron ficava nessa região. Né? Esse é o X da questão. Como o elétron permanece aqui, nessas eletrosferas, e não vai para o núcleo. Fisicamente falando, dentro da mecânica clássica, a gente não consegue explicar isso. Nós não temos ferramentas, né, o suficiente para chegar a essa explicação. Então, o modelo dele estava aí com a limitação, né, dentro da mecânica clássica, certo? E aí surge, né, um outro discípulo, que é cheio de discípulo, né, o Rutherford era discípulo de Thomson, Bohr também trabalhava junto com eles, mas era mais novo, né, e ali trabalhando ali com, né, o Rutherford. Então, era meio que discípulo de Rutherford, né, o Bohr, esse cara aqui. E ele começou, né, ver, então, aí as dificuldades de Rutherford com relação a solucionar aquele problema, tentando ali, né, tatear na mecânica clássica, na física clássica, mas não conseguia realmente ali tornar a coisa um pouco mais, né, amena. E aí o Bohr veio com alguns postulados para poder tentar ali solucionar o problema. Aqui tem um primeiro postulado. Vou pedir ao nosso amigo Vitor Gabriel. Vamos ler o primeiro postulado e vamos pensar junto depois. Primeiro postulado. A eletrosfera do átomo está dividida em regiões denominadas níveis ou camadas, onde os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias, de modo a ter uma energia constante, ou seja, sem emitirem nem absorverem energia. Aí vem algo, né? Meio difícil de compreender, né? Mas vamos lá. Então, o elétron está lá num nível, uma camada específica. E ele descreve órbitas circulares e estacionárias. O que seria isso, estacionária? Seria uma órbita que estaria... Vou falar aí. Não, pode continuar. Eu ia falar que é uma órbita onde geralmente ela fica parada, não? Uma órbita... O elétron não fica parado, né? Mas ele fala que é uma órbita circular estacionária de modo a ter uma energia, o quê? Constante.
Constante. E como é que faz para ter perda e ganho de elétrons? Pois é. Vamos lá, vamos continuar. O primeiro postulado é esse. Ou seja, sem emitir nem absorver energia. Então, o elétron está ali. Só está existindo. Ele está existindo, né, pacificamente. Ele não emite e nem absorve energia. E no somar das energias resultantes ali, ela naquela órbita, ela é mais ou menos constante. É a energia constante. É difícil de imaginar isso, né? Fisicamente, dentro da mecânica clássica, isso não é possível. Né? Na física clássica. Bom, o que seria o segundo postulado? Pode ler para nós, por favor, Victor. Segundo postulado. Cada um desses níveis possui um determinado valor de energia. Pode ler o terceiro também? Pode ler. Terceiro postulado. Não é permitido a um outro elétron permanecer entre dois níveis. Então, não é permitido a um elétron, né, permanecer entre dois níveis. Aqui está faltando uma palavra. Simultaneamente. É aquela ideia, né? O Victor está ou no quarto ou na sala. Ele pode sair do quarto e ir para a sala, ou pode sair da sala e ir para o quarto. Mas quando ele está no quarto, ele não está na sala. Quando ele está na sala, ele não está no quarto. Não é assim? Ou como é que diz a física? Um corpo não pode ocupar dois espaços simultaneamente. Sim? Professor, então meio que a carga ela se desloca. Ela nunca troca, nunca chega novas cargas, ela só se desloca. O elétron ele tem uma característica negativa. É isso? E ela está ali com ele, essa característica negativa. E o elétron, ele só vai poder se deslocar, ele não vai poder chegar novos elétrons ali. Bom, não. O que ele diz é que eu tenho um elétron e esse elétron está numa região. Quando ele está nessa região, ele não tem como estar em outra. Simultaneamente. É o exemplo que eu dei aqui do Victor. Ou o Victor está na sala, ou o Victor está no quarto. E não tem como ele estar nos dois ambientes simultaneamente. Mas ele pode sair do quarto para a sala? Ou pode sair da sala para o quarto? Pode. Pode. Então o elétron também pode. Ele pode movimentar. Agora, quando ele está naquela região, ele tem determinada energia. Quando ele vai para uma outra região, ele tem uma outra energia. Quando ele retorna à sua região, que ele está lá, vamos supor, o Victor estava na sala, estava com uma certa energia. Aí o Victor foi para o quarto, a energia dele é outra, está com sono, vai dormir. Quando ele levanta de manhã, ele novamente, né, descansou, então adquiriu uma nova energia e ele sai do quarto e vai para a sala assistir aula de química. É mais ou menos isso, se a gente fosse um elétron. O elétron ele fica circulando, mas para que ele saia de um nível e vá para o outro, ele tem que ter essa transição energética. Isso é na camada de valência, né, professora? Não só na camada de valência. A gente vai explicar isso daqui a pouco, tá? Então, assim, cada um desses níveis possui um determinado valor de energia. É como se o quarto tem uma energia específica. Esse nível, o quarto, é um nível, tem uma energia específica. Estou falando em termo macro para ficar mais claro. A sala tem um outro nível de energia específico. Quando o elétron estiver com aquele nível de energia específico do quarto, ele vai ficar no quarto. Quando ele tiver com um nível de energia específico da sala, ele vai ficar na sala. É como se ele tivesse que pagar para entrar no lugar, né? Isso, ele pega um pacote de energia e vai para um determinado lugar. Aí ele pega um outro pacote de energia e vai para um outro determinado lugar. Então, assim, o elétron, ele circula. Só que quando ele chega nesse lugar específico, ali é uma energia constante, naquele pacote, naquele espaço. Mas ele pode sair daquele espaço, absorvendo energia ou emitindo energia. Difícil de pensar isso, a mecânica clássica não consegue explicar.
Por quê? Porque aí o elétron, ele começa a ter um comportamento dual. Ele, uma hora, ele é uma partícula, outra hora, ele é simplesmente uma onda. Porque quando o Vitor sai lá do quarto e vai para a sala, ele vai caminhando, não é? Tá certo? Eu espero. Né? Você vai caminhando, né? Então, você tem um percurso, você descreve um caminho. O elétron não faz isso. Quando ele sai de um nível, né, o quarto dele, e vai para a sala dele, ele simplesmente estava no quarto e, de repente, ele aparece na sala. Quem já assistiu aqueles filmes que o cara está num ambiente e, de repente, ele passa para outro ambiente? Jumper. Nossa, sério, esse filme é bom. Não é? Não, verdade. E o que acontece com ele? Ele absorve o quê? Energia. Energia. E ele sai de um espaço físico e chega em um outro espaço físico, mas sem fazer um caminho. É o nosso sonho, não é? Nossa senhora, quem nunca quis se teletransportar? Nossa senhora. Exatamente. Né? Que você acabou de falar. Eletro Transporte? Eletro-transporte. Esse é o homem vem buscando a cada dia mais, né? Estavam tendo, né, testes de tentar transportar moléculas para outro espaço. Exatamente. Então, esse é o princípio da mecânica quântica, é o princípio da dualidade da matéria, né? E aí que veio, né, o Bohr associado, aí depois o Einstein, enfim. Aí tem uma série, né, de pesquisas nesse sentido que surgiu aí, né, a outra linha da física, que é a mecânica quântica, que vem tentar explicar muitas coisas que a física clássica não consegue, né? Ela é limitada, tá? A física newtoniana, tá? Então, é nesse momento que, né, o modelo atômico proposto por Rutherford não consegue atender. E aí o Bohr, né, associado a essa questão, ele consegue, então, aí propor, deixa eu só mais aqui, essa ideia, né? E aí vem o quarto postulado. O que seria o quarto postulado? Deixa eu só apagar isso aqui, para ficar mais fácil. E aí o nosso amigo Vitor, por favor, leia para nós o quarto postulado. Quarto postulado. Fornecendo energia térmica ou elétrica ou qualquer tipo de energia aí a um átomo, um ou mais elétrons absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo, mais energético. Ao voltarem às suas órbitas originais, devolvem a energia absorvida em forma de luz. Ondas eletromagnéticas, fóton. Eu acho que isso aqui vocês já viram. Acredito que sim. Vocês são churrasqueiro? Quem faz churrasco aí? Eu geralmente fico lá na brasa, lá mexendo no fogo. Então você vai me informar. Quando você está lá acendendo a churrasqueira, né, o carvão, aí você observa que inicialmente o fogo ele é mais um tom. Qual o tom ali do fogo? Tom mais você fala, mais amarelado assim, né? Mas inicialmente ele tem um tom mais azul ali, sim. Não é? Agora, quando você deixa cair um pouquinho do sal grosso lá, ele fica mais escuro. Tom mais de amarelo para o tom laranja, não é isso? Laranjado, exatamente. E a mesma coisa que quando alguém está fazendo um arroz lá e a aguinha do arroz cai na chama do fogão, né? Triste, né? Depois limpar o fogão, né? Mas isso acontece. E aí tava a cor da chama muda de pigmentação? Muda. No fogão acho que é mais perceptível ver isso aí. É isso, no fogão é mais perceptível. E aí fica ali um tom de alaranjado, não fica? Mais ou menos esse tom aqui, quer ver? Vou pegar aqui. No fogão tem vezes que você liga, tem vezes que a parte de baixo tá mais azul e a de cima tá mais laranjada. Mais ou menos esse tom aqui, ó. Deixa eu apagar aqui que tá... Risquei. Esse tom aqui. Esse aí mesmo. Esse mesmo. É o que a gente mais vê, na verdade, né? O que a gente mais vê é esse aí. Mas vocês já viram esse tom aqui? Esse azulado já.
Eu acho que é quando o fogo tá mais fraco esse azul aí, mas o verde e o vermelho eu nunca cheguei a ver, não. Acabou o Na gás. verdade, esses aqui vocês Acabou vê o mais na transição de mudança de ano novo. Esse ano a gente tem que ver fechado, né? Provavelmente esse ano que novamente, né? Não Dentro de pode, casa. Dentro de casa, olhando na janela, os fogos de artifício, já viram? E há diversas cores, né? Lindo, maravilhoso, né? Bonito. E aí vocês já viram esse tom, já viram esse, não já? Já, mas não usualmente. Já. No cotidiano. Isso. No cotidiano que a gente mais depara é com esse aqui, né? Mas esses outros aqui também vocês já viram, né? Por exemplo, aí nas festas juninas, passagem de ano. E vocês já perguntaram, o que é isso? O que é isso? Já. Eu não sei porque acontece, não. Já me perguntei também. São sais. São sais. E por que esses sais têm essa luz com essa pigmentação, esses fótons com esse comprimento de onda, com essa energia? Aí é uma boa pergunta, viu? É pela quantidade de luz que pode passar pelos átomos de sal, posso dizer. Né? Aqui nós temos o nosso... eletromagnéticos? Isso, aqui nós temos o nosso espectro, né? Eletromagnético, não é isso? Acredito que vocês já foram apresentados a ele, né? Então, nós temos desde os raios gama, raio-x, ultravioleta, visível, infravermelho, micro-ondas, e aí vem a frequência de rádio, né? Não é isso? O visível tá essa faixa pequenininha aqui, né? Ó. Pequenininha, né? É aqui que nós conseguimos, então, ver a olho nu, né? A região do visível, que ela vai em torno aí de 400 nanômetros até 750 nanômetros, né? Que é o comprimento de onda. Que pega exatamente aquelas pigmentações lá que a gente mostrou para vocês, ó, né? Aquele lilás e vai até aqui um vermelho mais intenso, né? Que são as cores primárias, né? Que nós conseguimos aí visualizar, e logicamente as outras cores é a composição dessas cores primárias. Mas o que é isso? Por que eu visualizo essas cores primárias? O que ocorre para que eu visualize elas? Alguém sabe me dizer? Aqui, ó, o quarto postulado de Bohr. Cara, né, manjava. O que ele falou? Que um átomo, né, um átomo, quando eu forneço uma determinada energia, aí tem uma diversidade na forma, né, dessa energia, pode ser térmica, elétrica, enfim. Os elétrons, né, um ou mais elétrons, absorvem energia e salta para níveis mais afastados do núcleo. Então, por exemplo, esse elétron aqui, ó, eu estou fornecendo para ele uma determinada energia, um determinado comprimento de onda. Ele vai absorver esse comprimento de onda, essa energia, e ele vai vir para onde? Para o nível mais afastado do núcleo. Olha lá, um nível mais afastado do núcleo. Que tem o quê? Mais energia. Quando ele está nesse nível, né, que não era o de origem dele, né, ele está numa condição que a gente fala, um elétron está numa condição excitado. Então, esse elétron, né, nessa condição excitado, ele fica ali por um determinado tempo, dependendo das condições que foram fornecidas, mas ele acaba retornando, ele volta à sua origem. Em um determinado momento, ele vai voltar à sua origem. Então, ele saiu porque recebeu um pacote de energia, ele vai para o nível mais energético. Por quê? Porque quando ele estiver nesse nível, ele tem que ter uma energia estacionária. Lembra? Não era assim? Que o elétron está num nível de camada, ele descreve uma órbita circular estacionária, de modo a ter uma energia constante. Ou seja, sem emitir nem absorver energia. Agora, quando ele absorve a energia, ele não pode ficar mais nesse nível, porque esse nível tem uma carga energética inferior à que ele está. Então, ele tem que vir para cá,
Aí, e depois, ele emite essa energia e retorna ao seu nível. Quando ele emite essa energia, né, emitida, ela pode estar na forma de fóton, de luz, e pode estar nessa região do visível. E aí, dependendo do comprimento de onda que ele absorveu, é o comprimento de onda que ele vai emitir. Então, se ele absorveu um comprimento de onda de 400 nanômetros, a gente vai visualizar o quê? E emitiu um comprimento de onda de 400 nanômetros, a gente vai observar essa coloração. Se ele observar aqui mais ou menos a que você observa que cai lá na chama, que é o sódio, é mais ou menos próximo a isso aqui. E assim por diante. Então, ele vai caminhar aqui, né, nos diversos comprimentos de onda que estão na região do visível. E o mesmo pacote de energia que ele absorve é o mesmo pacote de energia que ele emite, para ele voltar ao seu estado estacionário. Certo? E isso faz do elétron essa partícula brilhante e maravilhosa. Por quê? Porque ele vai e volta, sai de um estado estacionário e vai para outro, depois emite essa energia e retorna. E é a ideia do filme, né? Nós estamos aqui agora e gostaríamos, por isso que eu coloco essa fotozinha aí de fundo, porque aonde eu gostaria de estar é lá na praia, né? Tomando uma aguinha de coco, mas não posso, então só coloca a foto aí. Mas se pudesse, né, faria igual o elétron, absorveria um pacote de energia que fazia, então, né, a transmutação dessa matéria até o local que eu quero, depois emitiria essa energia e retornaria ao meu estado estacionário. E é isso que o elétron faz. O elétron faz esse caminho. E aí sim, eu defino agora aquele problema do modelo atômico deixa eu ver aqui, já passei aqui, né? Porque a gente já vai voltar, vai entrar no outro conteúdo aqui. É o modelo atômico de Rutherford. Por quê? Porque agora o elétron tem uma órbita estacionária. Mas ele pode sair dessa órbita? Pode, ele pode sair dessa órbita quando ele absorve um determinado pacote de energia. Aí alguém falou assim, então eu posso mexer no elétron só na camada de valência. Não foi? Alguém falou isso aí? Quem foi? Me lembro mais. Fui eu. Isso. Não, eu posso mexer, lógico. Quando você vê aquela pigmentação ao laranja, né? Os fótons naquele comprimento de onda, é proveniente do sal de cozinha, que o maior componente é o cloreto de sódio, e é a transição do elétron da camada de valência do sódio. Certo? Que consegue absorver aquela energia térmica, porque ela tem o comprimento de onda necessário para excitar o elétron da camada de valência do sódio. Camada de valência, quem não lembra, é a última camada que nós distribuímos elétrons. Não precisa ficar preocupado que eu vou ensinar, inclusive, como construir o diagrama que vocês foram apresentados lá no ensino médio, chamado diagrama de Linus-Pauling. Oi? Achei que ia ensinar como construir um fogo de artifício. O diagrama. Bom, então, ele absorve e emite essa energia. Aí alguém fala, eu só mexo então na camada de valência. Né? Não, eu não mexo só na camada de valência. Eu posso mexer também nas camadas mais internas do átomo. Tá? Agora, para eu mexer nas camadas mais internas do átomo, será que eu vou estar na região do visível? O pacote de energia que eu necessito para mexer nas camadas mais internas, ele vai estar mais à esquerda do espectro eletromagnético ou ele vai estar mais à direita do espectro eletromagnético? Mais à esquerda. Mais à esquerda. E aí eu tenho a questão, né, a região do ultravioleta, eu tenho na região do raio-x. Tá? Então, na verdade, quando eu mexo aqui nas camadas mais internas,
eu posso gerar, né, uma emissão de uma radiação eletromagnética com características, com comprimento de onda, com características do raio-x, que é o raio-x. Raio-x, na verdade, é quando eu vou lá nas camadas internas do átomo e mexo nos elétrons lá das camadas internas. Certo, pessoal? Então, isso é o modelo atômico de Bohr, tá? Nós vamos falar na próxima aula do diagrama de Linus-Pauling, que é isso aqui, que eu não sei se vocês se lembram dele. Lembram disso aqui, na verdade? Eu vou até colocar onde nós vamos trabalhar na próxima aula. Isso aqui, que é o diagrama. Mas eu vou apagar tudo isso aqui, tudo, e nós vamos construir de novo. Vocês se lembram? O que é esse diagrama? Eu lembro. É tipo a distribuição deles, né, professora? O professor meu fez a gente escrever do primeiro até o último. Umas 10 folhas para fazer isso aí tudo. Então, vocês decoraram, né? Mas vocês sabem me explicar? Isso aí, Porque, por exemplo, vocês falam assim, ó, camada K tem 2 elétrons. Camada L tem 8 elétrons. Alguém sabe explicar por quê? Camada M tem 18 elétrons. Não é assim? Professor, eu posso falar, mas eu sempre imaginei isso aí como se fossem tipo uns anéis que tem ali em volta do centro do elétron, como se fosse tipo que orbitam o centro dele. Eu sempre pelo menos mentalizei isso, porque eu nunca tive uma visão mais clara disso. É mais ou menos isso, tipo são tipo anéis de camadas que orbitam o centro do elétron. É isso aqui, ó. Né? Aqui está o núcleo, não é? Com os prótons. Os elétrons estão circulando aqui nessas órbitas estacionárias, não é isso? Essa camada aqui, essa mais próxima do núcleo, nós acabamos de falar, a camada K, ela tem 2 elétrons. Mas por que ela tem 2 elétrons? No máximo. Essa camada L, que é a outra que está mais afastada do núcleo, ó, vou até contar com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês viram aí? 8 elétrons que foram colocados aqui nessa camada, não foi? Por que ela tem 8 elétrons? Exatamente isso aqui, né? Aquele diagrama que eu mostrei aqui, eu coloquei ele aqui e falei, ó, a camada L, 2 com 6, 8. Camada K, 2, né? Tem uma explicação quântica para isso, tá? E nós vamos, na próxima semana, fazer exatamente a construção dele. Eu vou até deixar ele aqui, porque eu usei ele já para outra engenharia, né? Que eu dei essa aula. Mas eu vou apagar isso aqui, tudo, certo? E vou construir com vocês, novamente, para vocês entenderem isso. Até aqui, tá? Então, nós paramos aqui. No sábado, nós não temos aula. Esse sábado não é integralização da quarta-feira, né? Vocês sabem dizer qual que é o sábado que é integralização da quarta-feira? Sem ser esse no outro? Alguém está com o calendário aí? Deixa eu só baixar a lista de presença. Vocês já olharam essa questão da integralização? Baixar a lista de presença. Conseguiram já olhar isso ou não, pessoal? Olhar o quê? Todo sábado, não sei se vocês foram comunicados sobre isso. Eu acho que provavelmente não. A gente não tá tendo contato com ninguém, assim, do Instituto. Então, vamos falar para vocês. E a gente vai olhar juntos aqui. Todo sábado, a gente tem uma integralização de um dia da semana. A maioria os sábados. Então, por exemplo, esse sábado agora é integralização da segunda-feira. Então, significa o quê? Que no sábado você vai ter o horário da segunda. Ou vocês já têm aula ao sábado? Vocês tinham aula ao sábado? No calendário normal de vocês, não, né? Que o curso de vocês é matutino. A gente não ficou sabendo disso não, professora. Não, então deixa eu contar para vocês, porque senão vocês vão perder aí. Assim, vocês pegam o calendário do Instituto, então,
Eu não sei, eu até procurei esse calendário, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Deixa eu só parar a nossa gravação aqui, para quem... Nós já deve ter perdido um monte de aula, então.